Vamos imaginar uma cidade tão poderosa que as suas muralhas eram consideradas uma das maravilhas do mundo, uma fortaleza que parecia absolutamente impossível de conquistar. Pois bem, hoje vamos desvendar a história incrível da queda da lendária Babilónia e o plano genial que a derrubou. Fica a pergunta, não é? Como é que se entra numa fortaleza que parece impenetrável? A Babilónia não era uma cidade qualquer, era o maior tesouro do mundo antigo, protegida por defesas que eram autênticas lendas. Para a conquistar, não bastava força, era preciso um plano verdadeiramente audacioso. E para que se perceba bem a escala disto, estamos a falar de muralhas com cerca de 90 metros de altura. Eram tão largas que se dizia que 2 carruagens podiam andar lado a lado lá em cima. Portanto, atacar de frente, nem pensar. Era suicídio puro e simples. Ok, vamos aprofundar um pouco. A Babilónia era basicamente o centro do universo conhecido naquela altura. A sua posição, ali entre os rios Tigre e Eufrates, fazia dela um ponto crucial para todo o comércio. Era imensamente rica e as defesas eram lendárias. Muralhas gigantescas, um fosso enorme com água do rio e comida armazenada para aguentar um cerco durante anos. Em suma, controlar a Babilónia era controlar a economia de toda a região. No centro desta história temos 2 líderes, com destinos completamente opostos. De um lado, um estratega brilhante com a ambição de criar um império. Do outro, um rei que parecia mais preocupado com os deuses do que com o seu próprio reino. O confronto entre eles ia mudar o mapa do mundo antigo para sempre. E este contraste é mesmo interessante. De um lado, Ciro o Grande da Pérsia, um líder carismático que conseguiu unir várias tribos, que estava sempre presente no campo de batalha e que tinha um exército super disciplinado. Do outro lado, Nabonido, o rei da Babilónia, um rei que passou anos exilado por vontade própria, longe da capital, e que ainda por cima entrou em conflito com os seus próprios sacerdotes. O resultado? Uma Pérsia forte e unida contra uma Babilónia poderosa sim, mas dividida por dentro. E aqui está o ponto-chave. O verdadeiro problema da Babilónia não eram as muralhas por fora, mas as divisões por dentro. Nabonido tentou promover o deus da lua Sin, acima do deus principal da cidade, Marduk. Ora, isto enfureceu os sacerdotes, que eram muito poderosos, e o povo. Criou uma enorme crise de lealdade. A cidade estava, no fundo, em guerra consigo mesma, e isso tornou-a fraca. Ciro percebeu logo que não ia conquistar a Babilónia pela força. As muralhas eram altas demais, as defesas fortes demais. Ele precisava de uma ideia diferente, algo que ninguém estivesse à espera. Precisava de pensar fora da caixa, ou, neste caso, por baixo das muralhas. Mas antes do plano genial, veio a tática mais convencional. O exército persa enfrentou as forças babilônicas na Batalha de Opis e venceu de forma esmagadora. Esta vitória foi fundamental porque neutralizou o exército inimigo em campo aberto. O caminho para a Babilónia estava livre, mas o maior obstáculo de todos ainda estava de pé: a própria cidade. E é aqui que entra a genialidade. Ciro olhou para o rio Eufrates que corria por baixo das muralhas e não viu um obstáculo. Ele viu uma autoestrada. Então o que fez ele? Ordenou aos seus engenheiros que cavassem um enorme canal para desviar a água do rio para um lago artificial. Ao fazer isto, o nível da água que passava pela cidade baixou, mas baixou tanto que ficou pela altura dos joelhos. De repente, a maior defesa da cidade tornou-se no seu ponto mais fraco. O palco estava montado, o plano estava a ser executado, só faltava o momento perfeito para o ataque. E esse momento chegou durante a maior festa religiosa da cidade. A execução foi perfeita, cirúrgica, com a cidade inteira a celebrar. Barulho por todo o lado, os soldados de Ciro moveram-se como fantasmas pelo leito do rio. Entraram na cidade sem que ninguém desse por nada, apanhando todos de surpresa. O príncipe Belsazar foi morto no seu próprio palácio. Ao nascer do sol, a impenetrável Babilónia tinha sido conquistada, e quase sem luta dentro das muralhas. Isto só mostra como o excesso de confiança pode ser fatal. Os babilônios confiavam tanto nas suas muralhas externas que se esqueceram de um pormenor crucial: os portões de bronze que davam acesso ao rio ficaram abertos e sem guardas durante a festa. Foi essa falha que selou o destino da cidade e garantiu o sucesso do plano de Ciro. A cidade estava conquistada. Normalmente, a seguir, vinha a pilhagem, a destruição, a escravatura. Mas Ciro não era um conquistador qualquer. A sua maior vitória não foi tomar a cidade, mas sim ganhar o respeito do seu povo. As suas primeiras ordens foram revolucionárias para a época. Ciro proibiu os seus soldados de saquear a cidade. Ordenou que todos os cidadãos e as suas casas fossem respeitados. Em vez de destruir templos, ele mandou restaurá-los, devolvendo as estátuas dos deuses que Nabonido tinha ignorado. Ele não entrou como um tirano.
entrou como um pacificador. E para muitos babilônios, que já estavam fartos do seu próprio rei, Ciro foi visto como um libertador. E para que estas novas políticas ficassem registadas para a posteridade, Ciro mandou criar um artefacto fascinante, o Cilindro de Ciro. É, literalmente, um cilindro de argila com um texto que descreve a conquista, mas mais importante, os seus decretos. E é tão especial que hoje é visto como um dos primeiros documentos da história a falar sobre direitos e liberdades humanas. As ideias escritas no cilindro eram notáveis. Ele declarou que todos os povos que tinham sido exilados à força pelos babilônios podiam voltar para casa. Garantiu a liberdade de religião, permitindo que cada um adorasse os seus próprios deuses, e proibiu o trabalho forçado. Era uma nova forma de governar, baseada na tolerância e no respeito mútuo. E um dos exemplos mais famosos desta política mudou a história. Ciro pôs fim ao chamado cativeiro babilônico. Durante décadas, o povo judeu tinha sido obrigado a viver no exílio. Ciro não só lhes deu liberdade para regressarem à sua terra, como até os ajudou a reconstruir o seu templo sagrado em Jerusalém. A conquista da Babilônia não foi apenas o fim de um império, foi o início de um novo. Um império que iria ligar o Oriente e o Ocidente como nunca antes, e que ia deixar uma marca profunda e duradoura na civilização. Então, para governar um território tão gigantesco e com tantos povos diferentes, os persas criaram um sistema super inteligente, as satrapias. Basicamente, dividiram o império em províncias, cada uma com o seu próprio governador, o sátrapa. Isto permitiu uma gestão local muito eficiente, ao mesmo tempo que mantinha a lealdade ao rei. Foi uma jogada de mestre. O legado de tudo foi gigante. Marcou o fim dos grandes impérios da Mesopotâmia e o início do primeiro grande império multicultural do mundo. Os persas protegeram e até usaram o conhecimento dos babilônios em áreas como a astronomia e a matemática, e o seu modelo de governo, baseado na tolerância, serviu de inspiração para futuros líderes, incluindo o próprio Alexandre o Grande. E isto deixa-nos a pensar, o que é que fez de Ciro o Grande tão grande assim? Foi só a sua genialidade militar para conquistar o impossível? Ou foi a sua sabedoria em governar com tolerância e respeito que realmente o definiu como um dos maiores líderes da história? Talvez a resposta esteja nas duas coisas.